Bispa Nadir. Cumprimento aos irmãos e amados ouvintes da Palavra de Deus na gloriosa e santa paz do Senhor Jesus Cristo. Como começou o seu ministério? Como foi a sua convenção no Evangelho? A sua trajetória dentro do Evangelho? Como tudo começou, a verdade? Bom, eu nasci em berço evangélico, né? Lá eu nasci em Belém, estado de Alagoas, né? Meus pais eram evangélicos da Assembleia de Deus na época, sobre os ensinamentos de Gunnar Vingre, Daniel Berg e Frida Vingre, né? A esposa de Gunnar Vingre. Eles ensinavam o evangelho em Alagoas e meu pai e minha mãe se renderam a Jesus antes do meu nascimento e da minha irmã caçula. E ali nós passamos a ter, não é, os ensinamentos do evangelho genuíno. A Assembleia de Deus hoje não prega mais o evangelho genuíno. Acabou, isso acabou na Assembleia de Deus. Mas naquela época tinha que ter aquela santidade enorme dentro da igreja, que hoje a gente não vê mais, né? Tá um campo difícil. E eu fui criada até os 14 anos dentro da Assembleia de Deus, na época, né, lá em Alagoas, dos meus pais. É tanto que nem eu e minha irmã caçula somos batizados na igreja católica. O resto da minha família toda foi batizado, dos meus irmãos. Nós somos em 9 irmãos. E eu e minha irmã caçula, que hoje ela está com 60, eu estou com 61, não fomos batizados, porque meu pai, né, se converteu totalmente, a minha mãe ao evangelho, antes do meu nascimento. E ali eu cresci no lar cristão, ouvindo a palavra de Deus. Todos os dias meu pai sentava, eu lembro que não tinha luz elétrica na nossa casa, meu pai sentava na mesa com aqueles candeeiros, né, nordestino, que era o candeeiro lá, fedido que só, de querosene, né, querosene. E ali a gente ouvia ele ensinar, não é? E a Bíblia já fala em Provérbios, né, que ensina o menino, né, o caminho que deve andar, e ainda depois de velho não esquecerá dele. E eu, aos 14 anos, me deu curiosidade de conhecer a praia. Eu morava, meu pai foi derrubado, né, um espírito maligno atentou ele a arrumar outra mulher, e ele teve um tombo espiritual muito grande e não se ergueu tão fácil. E minha mãe, com desgosto, veio morar no Rio de Janeiro. Ela já tinha alguns familiares no Rio de Janeiro, lá em Jacarepaguá. E ali ninguém mais foi para a igreja, não é? Eu fiquei indo com a vizinha, minha mãe não foi. Minha mãe ficou com muito desgosto, se afastou, não é? Um casamento de vários anos, de repente destruído, meu pai não vigiou. E ali, irmã Rosângela, todo mundo foi procurar estudar, trabalhar, ninguém lembrava mais de ir para a igreja. Foi uma mudança muito grande na nossa vida, sair do meio da roça, em Alagoas, para uma cidade grande, que ninguém conhecia nada daquilo. Foi muito difícil para minha mãe e para nós. E aí, nós morávamos a 20 minutos da praia da Barra da Tijuca e do Recreio dos Bandeirantes, lá no Rio de Janeiro. E ali eu, com as minhas amiguinhas de escola que me chamavam para ir para a praia, eu fui e acabei esquecendo da igreja. Mesmo assim, eu ia na igreja com a vizinha que era crente, ela me chamava e ela profetizava para mim. Ela dizia que eu não dava muito ouvido, que eu era do Senhor, que eu era uma serva dele, que tudo que pertencia à minha vida estava dentro da igreja, não adiantava eu buscar no mundo. Ela sempre falava isso para mim. Era uma vizinha que chamava Inês, a gente chamava a irmã Inês. E a irmã Inês sempre pregando para mim ali, eu não dava mais ouvido, que eu estava encantada com o Rio de Janeiro, com as praias. E dava até para ir a pé para a praia da onde a minha mãe morava. E foi assim que eu fui, não é? Fiquei desviada, fui conhecer o mundo, e ali na beira da praia, passou-se os anos, eu estava com 17 anos, eu conheci o esposo, né, o digníssimo. E aí eu era menor de idade, e ele disse que estava vindo para São Paulo fazer a vida, e eu, apaixonada,
17 anos. Praia, Ele verão. 28. E ele me fez um convite que, aos meus olhos na época, era irrecusável. Então eu vim, minha mãe não quis, minha mãe ainda profetizou para mim, mesmo desviada, e falou: esse homem não te ama. Ele quer te explorar. Ele não te ama. E aquilo se cumpriu logo que eu passei a morar com ele numa casa, aqui em São Paulo, Santo André. Mas a sua mãe, nessa época, ela era cristã ainda? Não, ela não frequentava mais a igreja. Porém, ela se guardava naquilo que ela aprendeu. Porque ela teve que trabalhar e criar 9 filhos sozinha. Meu pai ficou enfeitiçado por aquela mulher que não ligava mais nem para os filhos. E ele viveu com essa mulher 40 anos. Em 2014, meu pai veio a falecer, mas ele reconciliou já com câncer. Foi um processo muito difícil para todos nós. Mas ele reconciliou com Deus. Esses 5 anos ele sofrendo de câncer, um câncer exposto, foi um processo tremendo. E o Senhor me dava as visões, as revelações que estava purificando ele para levá-lo. E assim foi, 5 anos de luta com o câncer, né? Meu pai. E aí eu vim para São Paulo e continuei sem frequentar mais a igreja, sem buscar a Deus, até que eu tive o meu primeiro filho. E ali começou o meu calvário. Jesus me apertando ali para cumprir o que ele tinha dito na boca dos profetas na minha infância e na minha adolescência. E ali, meu filho, quando eu tive ele em 81, aos 18 anos de idade, eu tive meu primeiro filho em 81, ele veio a falecer de meningite, né? E foi aquela meningite fatal, aquela pior que tem, né? Que eles dizem que é meningite purulenta. Uhum. E eu perdi meu filho para essa doença. E eu tentei o suicídio 2 vezes, não consegui. Porque para mim a vida não valia mais a pena, no meu conceito na época, né? E que Deus, eu acreditava que ele me amava e ao mesmo tempo não me amava, que ele não olhou pelo meu filho, não curou meu filho. A minha fé era um fracasso na minha mente. Nesse meio tempo entrou a depressão, então, né? Entrou. E eu fiquei totalmente vazia das coisas de Deus e fui procurar refrigério em outras coisas, não achei. Aí eu fiquei reclusa no meu lar, fiquei muito reclusa. E aí eu comecei a pensar nas coisas que meu pai me dizia e tudo. Nisso eu tive mais um filho, o segundo filho. Passou 4 anos, eu tive o terceiro filho. E tudo corria bem, comecei a trabalhar, não quis mais me entregar àquela tristeza por causa dos meus outros 2 filhos, né? Comecei a profissão de costureira, muito dolorida, com muita luta, muitas pelejas na época dos anos 80, estava na época da ditadura, era tudo muito difícil, o Brasil era uma bagunça na época. Mas mesmo assim nós conseguimos comprar casa, comprar carro, compramos até caminhão, caminhonete, nós tínhamos 5 carros na garagem. E em 1990, né, eu caí enferma com uma doença na garganta, aí eu tinha crise de bronquite asmática, foi o que eu peguei nas praias, tudo meu era água, era praia, era rio, e acabei contraindo uma asma brônquica, uma bronquite asmática, né, melhor dizendo, virou crônica. E ali eu fazia tratamento. Então, em 1990, eu lembro que no mês de junho de 1990 eu fiquei de cama, eu fui desmaiando para o hospital tomar inalação, porque a inalação de farmácia não resolvia. E eu cheguei a tomar muito aerolim, aminofilina. E ali eu não entendia que era o Senhor me chamando, não compreendia que era a mão de Deus já sobre mim. Então, lá que eu vejo, eu digo, aquelas irmãs que eu olhei tudo né, lá dentro, e eu falei, aqui é o meu lugar.